Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom dia a todos. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, da disciplina de Mecânica Geral 1, professor Ricardo Nicolas. Queria dizer para vocês que aconteceram alguns problemas técnicos aqui na hora quando eu fui gravar essa primeira aula de vocês, certo? Ontem eu estava sem internet, a internet só voltou a internet no final do dia, no final da noite, na verdade. Não tive tempo de gravar as aulas ontem para mandar para vocês. E essa já é a terceira vez que eu gravo essa aula para vocês. E o programa que eu estou gravando a aula também tá dando uns bugzinhos, tá dando uns problemas, certo? Então eu queria primeiramente pedir desculpas aí por esses probleminhas aí que nós estamos tendo em relação à gravação dessas aulas, certo? E com isso eu só vou ter condições de mandar a nossa primeira aula para vocês hoje, certo? Então essa aula era para ter sido gravada ontem, era para ter enviado para vocês ontem, mas devido a esses problemas técnicos aí, eu só vou conseguir mandar essa aula para vocês hoje, certo? Então, na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios do último capítulo que foi dado na nossa última aula presencial. Na nossa última aula presencial, o conteúdo da matéria, a gente parou naquele capítulo 5 que trata de equilíbrio de um corpo rígido, né? Então vocês lembram que o último conteúdo que foi dado foi esse, né? Presencialmente. Então, na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, certo? Que trata de equilíbrio de corpo rígido. E em seguida eu vou mandar para vocês duas questõezinhas do livro para vocês resolverem através da ferramenta do Google Forms, certo? Então, antes de iniciar a resolução desses exercícios, eu tenho que passar aqui para vocês algumas instruções, algumas regrinhas relacionadas à conduta e comportamento, tanto de professor quanto de aluno, em relação a essas nossas atividades remotas, em relação a esse novo modelo de ensino que é o ensino remoto, certo? Então, primeira regra, né? Primeira regra é exatamente relacionada a essa questão de manter um ambiente harmonioso entre os participantes de uma aula, quer essa aula seja gravada ou não, certo? Então, para que possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário seguirmos essas regrinhas de conduta sobre essas atividades remotas, certo? Então, com relação à nossa aula virtual assíncrona, que é aquela aula gravada, certo? Que não é, ao contrário da aula síncrona, que é a aula ao vivo, nós vamos passar para vocês atividades ou videoaulas, né? Que são aulas gravadas assíncronas, certo? Então, um ponto importante que vocês devem atentar é com relação à escolha do local na casa de vocês, que seja mais apropriado para que vocês possam assistir essas videoaulas, certo? Então, se possível, vocês devem ficar separados de outras pessoas e das atividades que estiverem sendo realizadas por essas outras pessoas na casa de vocês, certo? Então, isso tudo para que você tenha o máximo de atenção possível no momento em que vocês estiverem assistindo a essa videoaula, certo? Outro ponto importante é que não deve-se compartilhar a gravação das aulas ou os materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, quer dizer, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nessas nossas aulas em qualquer meio eletrônico, certo?
nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento de todos os envolvidos na exposição. Então, aqui no caso, isso vale tanto para reuniões, certo? Em que nós temos, de vez em quando, talvez seja necessário nós marcarmos algumas reuniões, quanto em relação ao material que eu vou disponibilizar para vocês, que vão ser as videoaulas, certo? Então, a nossa sala de aula virtual, nós temos que lembrar que ela é uma extensão da nossa sala de aula presencial. Portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que vai continuar regindo essa dinâmica, certo? Então, o ROD ele rege a dinâmica presencial e rege também a dinâmica virtual, certo? Então, ao ter acesso a essa nossa aula virtual, quer ela seja síncrona ou assíncrona, todos os envolvidos devem estar cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então, atentem muito para essa questão atentem muito para essa questão dessas regrinhas que nós temos que seguir aqui, certo? Então, depois de passar todas essas regrinhas para vocês, nós vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, certo? Então, eu vou explicar com bastante calma para vocês, passo a passo, todos os exercícios que nós vamos resolver na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Nesse exemplo 6, ele pede para a gente determinar as componentes da reação, que é a junta esférica A, que é essa juntazinha esférica aqui, o mancal radial liso B, está localizado aqui nesse ponto B, e o apoio de rolete C, exatamente aqui, exercem sobre a montagem das barras da figura, certo? Então, nessa questão, assim como praticamente todas essas questões de equilíbrio de corpo rígido, o que realmente importa, o que ele pede para a gente calcular, são os valores das nossas reações de apoio, certo? Ele quer que a gente calcule as reações de apoio. Então, desenhando aqui o nosso diagrama de corpo livre, nós podemos identificar todas as forças que estão atuando na nossa estruturazinha de barra aqui, certo? Então, o passo a passo para a resolução desse tipo de problema é identificar cada um desses apoios, certo? Identificar cada um desses apoios, aqui no caso A, B e C, certo? Verificar a quantidade de incógnitas que eu vou ter em cada um desses apoios. A quantidade de incógnitas vai estar diretamente ligado ao tipo de apoio que a gente vai ter, certo? No caso de junta esférica, nós vamos ter 3 incógnitas. Por quê? Porque a junta esférica ela vai impedir 3 movimentos, certo? Ela vai impedir o deslocamento no eixo X, ela vai impedir o deslocamento no eixo Y e vai impedir o deslocamento no eixo Z, certo? Então, por isso, nós temos 3 incógnitas aqui no nosso ponto A, certo? Então, a junta esférica, ela permite que a nossa estrutura rotacione nas 3 direções, mas ela impede que ela se desloque nas 3 direções, certo? Vamos agora para o nosso próximo apoio, que é o apoio no ponto B, que é esse mancal radial liso. No caso do mancal radial liso, podemos perceber que esse nosso mancal ele vai impedir 2 movimentos. Ele vai impedir o deslocamento em relação ao eixo X e vai impedir o deslocamento em relação ao eixo Z. Então, por isso, nós vamos ter 2 incógnitas, certo? 2 reações. Reação BX e reação BZ. Ok?
E com relação ao ponto C, como trata-se de apenas um rolete, o ponto C nós vamos ter apenas uma reação de apoio, certo? Então esse rolete, que está aqui no ponto C, ele vai impedir o deslocamento da nossa estrutura em relação ao eixo Z. Aqui na questão, ele chama essa força de FC, certo? Mas quando eu fui resolver essa questão, para ficar padronizado igual às outras reações, eu chamei essa forçazinha aqui de CZ, certo? Eu chamei essa forçazinha aqui de CZ. Só questão de nomenclatura, certo? Agora vamos aqui. Então, vamos para a resolução da nossa questão, certo? Então, pessoal, para resolver essa questão, eu utilizei um software de matemática simbólica, que a gente chama de Maple, certo? O nome do software de matemática simbólica para resolver essas questões, o software que eu utilizei é o Maple, certo, pessoal? Que ele é esse programinha aqui, ele tem essa cara aqui, certo? Então, por que eu utilizei o Maple? Porque o Maple ele consegue armazenar todas as informações referentes aos valores de cada uma dessas variáveis e ele calcula para mim o valor de qualquer incógnita a partir de uma determinada equação, certo? Então, por isso que eu estou utilizando o Maple, beleza? Então, vamos lá. Já identificamos todos os apoios, identificamos a quantidade de incógnitas ou de reações que nós vamos ter em cada um desses apoios. Agora, nós vamos aplicar as equações de equilíbrio para tentar resolver o problema, certo? Para estruturas tridimensionais, nós já vimos que nós temos 6 equações de equilíbrio, certo? Quais são essas 6 equações de equilíbrio? Nós temos somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório das forças em z igual a 0, somatório dos momentos em relação ao eixo x igual a 0, somatório dos momentos em relação ao eixo y igual a 0 e somatório dos momentos em relação ao eixo z igual a 0. Então, para que a nossa estrutura tridimensional esteja em equilíbrio, obrigatoriamente tem que atender a essas 6 equações de equilíbrio, certo? Então, aqui no caso nós temos quantas incógnitas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 incógnitas. Como nós temos 6 incógnitas e 6 equações de equilíbrio, nós conseguimos resolver o nosso problema, certo? Isso daqui, então, trata-se de uma estrutura isostática. Estrutura isostática quando o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio. Então, quando nós temos estruturas desse tipo, nós conseguimos encontrar os valores de todas as reações de apoio ou incógnitas do nosso problema, certo? Então, vamos prosseguir. Para começar a resolver a questão, eu optei por essa equação de equilíbrio aqui para começar a resolver a questão, certo? Então, a primeira equação de equilíbrio que eu utilizei foi somatório das forças em y igual a 0. Então, nós vamos aqui para o nosso probleminha verificar quais são as forças que eu tenho aqui atuando em relação ao nosso eixo y, que é esse eixo aqui, certo? Quantas forças eu vou ter atuando em relação ao eixo y? Em relação ao eixo y, eu vou ter apenas a minha força AY. Como o somatório dessas forças tem que ser igual a 0, e eu só tenho AY, automaticamente eu encontro AY igual a 0. Beleza? Agora vamos para a próxima equação de equilíbrio. A próxima equação de equilíbrio que a gente vai utilizar vai ser somatório dos momentos em relação a y igual a 0.
Então, com isso, nós vamos verificar aqui no nosso problema quais são as forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo Y. Quais são as forças que vão gerar momento em relação ao eixo Y? Bem, em relação ao eixo Y, que é esse eixo aqui, essas três forças aqui elas não vão gerar momento. E essas duas forças aqui também não vão gerar momento, porque são forças que estão sendo aplicadas ao longo do nosso eixo Y, então não vão gerar momento. Então, as únicas forças aqui que vão gerar momento em relação ao eixo Y vai ser a minha força de 900 newtons e a minha força que eu chamei de CZ, que é o FC, certo? Então, para que a gente mantenha essa nossa estrutura em equilíbrio, os momentos eles devem se anular. Esses dois momentos aqui eles devem se anular. Então, 900 vezes 0,4 metros tem que ser igual a CZ vezes 0,6 metros, certo? Voltando lá para o Maple, nós vamos ter exatamente isso daqui. 900 newtons vezes 0,4 metros vai ser igual a CZ vezes 0,6 metros. Passando o 0,6 para cá dividindo, nós encontramos o valor da nossa força CZ, que é o nosso FC aqui do desenho, igual a 600 newtons. Beleza? Então já encontramos duas incógnitas. Agora vamos para a nossa terceira equação de equilíbrio. A terceira equação de equilíbrio que eu vou utilizar aqui nesse exemplo 6 vai ser somatório dos momentos em relação ao eixo Z igual a zero. Então vamos lá de novo para a nossa figurinha, verificar quais são as forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo Z. O nosso eixo Z está aqui, certo? Então, de cara, essas três forças aqui, nenhuma delas vai gerar momento em relação ao nosso eixo Z. A força de 900 também não gera momento em relação ao eixo Z, porque ela está atuando paralela ao eixo Z. A nossa força FC, que eu chamei de CZ, também não vai gerar momento, porque ela está atuando paralela ao eixo Z. E a nossa força BZ também não gera momento pelo mesmo motivo. Ela está atuando paralela ao eixo Z. Então, a única força que poderia gerar momento em relação a Z é a nossa força BX. Como o somatório dos momentos em relação ao eixo Z deve ser igual a zero, a nossa força BX vai ser igual a zero, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso Maple e está aqui. Então, a nossa força BX vai ser igual a zero, certo? Então, nós já temos três incógnitas conhecidas. Vamos para a próxima equação de equilíbrio. Então, pessoal, a próxima equação de equilíbrio que eu optei utilizar aqui foi essa daqui, ó. Somatório de momento em relação ao eixo x' igual a zero, certo? Então, o que foi que eu fiz? Onde é que está esse eixo x' aqui no problema? Onde é que está esse eixo x'? Então, eu simplesmente tracei aqui um eixo x', tracei aqui um eixo x', certo? Passando aqui pelo nosso ponto B. Nosso eixo x' está passando aqui pelo nosso ponto B, certo? Beleza. E para que a estrutura esteja em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a esse eixo x' deve ser igual a zero, certo? Então, quais são as forças aqui que vão gerar momento em relação a x'? Essas duas aqui,
elas não vão gerar momento em relação a x' porque elas estão sendo aplicadas no próprio eixo. BZ e BX não geram momento porque estão sendo aplicados no próprio eixo x'. A força AZ, ela vai gerar momento em relação a x'. A força AX, ela não vai gerar momento em relação ao eixo x', porque ela está atuando paralela ao eixo x'. E a força AY também não gera momento em relação a x', porque ela está sendo aplicada ao longo do eixo x, ao longo do eixo y perpendicular ao eixo x'. Então, as únicas forças que vão gerar momento em relação a x' vão ser a nossa AZ, nossa força de 900 e nosso FC, que eu chamei de CZ. Então, essas são as três forças que vão gerar momento em relação ao eixo x', certo? Essa força CZ, ela vai gerar uma rotação nesse sentido. A força de 900 também vai gerar uma rotação nesse sentido, em relação a x'. E a força AZ vai gerar uma rotação no sentido contrário, em relação ao eixo x', certo? Então, com isso, eu vou ter CZ vezes 0,4 mais 900 vezes 0,4 igual a AZ vezes 0,8. Certo? Então, voltando aqui para o nosso Maple. Voltando para o nosso Maple, nós vamos ter exatamente isso daqui, ó. CZ vezes 0,4 metros mais 900 newtons vezes 0,4 metros vai ser igual a AZ vezes 0,8 metros, certo? Então, essa é a nossa equação para o somatório dos momentos em x' igual a zero. Passando esse nosso AZ para a direita e resolvendo a equação, nós encontramos o valor de AZ igual a 750 newtons para cima. Beleza? 750 newtons para cima. Então, nós já sabemos que o nosso CZ é 600 newtons para cima. A nossa força, nós temos uma força aqui de 900 newtons para baixo. Nós temos o AZ de 750 newtons também para cima. Então, em relação ao eixo Z, a única força que está faltando é a força BZ. Então, nós vamos agora aplicar mais uma equação de equilíbrio para encontrar o valor dessa nossa forçazinha BZ, que é a única força em relação ao eixo Z que a gente não sabe ainda quanto é que vale. Então, fazendo o somatório das forças em relação ao eixo Z igual a zero, nós temos AZ para cima mais CZ para cima vai ser igual a 900 mais BZ. Reparem aqui que para que nós tenhamos o equilíbrio dessa estrutura aqui, obrigatoriamente, essa nossa forçazinha BZ ela não vai ser para cima, ela vai ser para baixo, certo? Porque se a gente fizer o somatório aqui das forças que nós temos aqui para cima, se a gente somar aqui o AZ, que vale 750 newtons, mais o CZ, que vale 600 newtons, nós temos um total de 1.350 newtons para cima. E temos uma força de 900 newtons para baixo. Então, para que tudo isso fique em equilíbrio, obrigatoriamente, essa nossa força BZ aqui, ela também tem que ser para baixo. Porque ela vai se somar a esses 900 newtons aqui para equilibrar essas outras duas forças aqui. Então, quando nós montamos a nossa equação vai ficar da seguinte forma. AZ mais CZ vai ser igual a 900 newtons mais BZ. O AZ a gente sabe que vale 750 newtons, o CZ
a gente já sabe que vale 600 newtons, então nós vamos somar isso daqui, subtrair de 900 para encontrar o valor da nossa força BZ. No final, encontramos um BZ igual a 450 newtons para baixo, certo? Então, pessoal, encontramos já 5 incógnitas do nosso problema. A única força pendente aqui é a nossa força AX, certo? Então, para encontrar a nossa força AX, nossa reação AX, nós vamos utilizar essa equaçãozinha de equilíbrio aqui, certo? Somatório das forças em relação ao eixo X igual a 0. Quantas forças eu vou ter aqui atuando na direção X? Na direção X eu vou ter AX e BX. Mas sendo que BX, nós já descobrimos aqui anteriormente que BX vale 0. Então, como BX vale 0, a nossa incógnita AX também vai ser igual a 0. Certo? Então, com isso, nós concluímos a nossa questão 6. Certo? Então, com isso, nós concluímos o nosso exemplo 6. Beleza? Agora vamos para o exemplo seguinte, que é o nosso exemplo 7. Pessoal, o que é que ele pede aqui no nosso exemplo 7, certo? Assim como no exemplo 6, nós temos que determinar as forças desconhecidas, certo? No caso desse exemplo 7, ele pede para a gente determinar as trações desenvolvidas nos cabos AB e AC, certo? Então aqui a gente tem uma barrinha, certo? Essa barrinha ela é rotulada aqui nesse ponto O. Nós temos aqui uma juntazinha esférica no ponto O, certo? Na outra extremidade nós temos um vaso que tem um peso de 375 newtons, certo? E além disso, nós temos esses dois cabos aqui, ó. Um cabo AB, que está fixo aqui no ponto B, e um cabo AC fixo aqui no ponto C, certo? Desenhando o nosso diagrama de corpo livre para identificar as forças que estão atuando nessa nossa estrutura, nós vamos ter 3 forças aqui no ponto O, OX, OY e OZ, uma força peso aqui, referente ao vaso, 375 newtons, e as forças de tração FAB e FAC, certo? Então vamos aqui para o nosso Maple. Então, inicialmente, o que foi que eu fiz? Eu já coloquei aqui de cara o valor aqui do peso do nosso vaso, certo? Assim como no enunciado, eu chamei o peso do vaso de W e disse que W vale menos 375 newtons K, certo? Lembrando que eu considerei como sendo negativo porque o peso do vaso ele é para baixo, beleza? Em seguida, eu identifiquei aqui os valores das coordenadas dos pontos A, B e C, certo? Por que isso? Porque nós vamos precisar dos valores dessas coordenadas para encontrar o vetor unitário de cada uma dessas forças de tração, certo? Vamos precisar dessas coordenadas para encontrar o vetor unitário de cada uma dessas trações aqui, certo? Então, vamos lá. Então, para encontrar os vetores unitários dessas forças, eu preciso identificar as coordenadas desses 3 pontos. Então, quais são as coordenadas do ponto A? A coordenada x do ponto A vai ser 0. A coordenada y do ponto A vai ser 0,6 metros. E a coordenada z do ponto A vai ser 0, certo? No caso do ponto B, a coordenada x vai ser 0,2 metros.
A coordenada y vai ser 0 e a coordenada z vai ser 0,3 metros. E para o ponto C, nós vamos ter a coordenada x valendo menos 0,2 metros, certo? Menos 0,2 metros. A coordenada y valendo 0 e a coordenada z valendo também 0,3 metros, certo? Então, voltando aqui para o nosso Maple, nós temos os valores das coordenadas de cada um desses pontos. Ponto A, 0, 0,6 e 0. Ponto B, 0,2, 0 e 0,3. E o ponto C, menos 0,2, 0 e 0,3. Certo? Então, com isso, nós conseguimos calcular os vetores unitários de cada uma dessas nossas forças aqui. Certo? Então, primeiro vamos calcular o vetor unitário da nossa força de tração AB. Então, o vetor unitário da nossa força de tração AB vai ser igual a xb menos xai mais yb menos yaj mais zb menos zak. Isso tudo dividido pelo módulo do nosso vetor unitário AB. O módulo do nosso vetor unitário AB ele vai ser igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado mais zb menos za ao quadrado. Certo? Então, com isso, nós encontramos o nosso vetor unitário lambda AB igual a 0,2857i menos 0,8571j mais 0,4286k. Beleza? Então, o nosso vetor tração AB, que eu chamei de FAB, ele vai ser igual a o módulo do vetor FAB multiplicado pelo seu vetor unitário lambda AB. Então, o nosso vetor FAB ele vai ser igual a o valor da tração FAB vezes o nosso vetor unitário lambda AB. Certo? Então, no caso da nossa força de tração AC, nós vamos seguir o mesmo raciocínio da força de tração AB. Calculamos primeiro o nosso vetor lambda unitário AC, que vai ser igual a xc menos xai mais yc menos yaj mais zc menos zak. Isso tudo dividido pelo módulo do vetor unitário AC, que vai ser igual a raiz de xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado mais zc menos za ao quadrado. Então, fazendo todos esses cálculos aqui, nós chegamos ao nosso vetor unitário AC, que vai ser igual a menos 0,2857i menos 0,8571j mais 0,4286k. Beleza? Então, o nosso vetor tração AC, que é o meu FAC, ele vai ser igual a o valor da tração FAC, o módulo da tração FAC, multiplicado pelo seu vetor unitário. Então, vai ficar FAC vezes o nosso vetor unitário. Certo? Então, com isso, nós determinamos aqui os nossos vetores de tração AB e AC. Agora, para encontrar os valores dessas trações, os módulos dessas trações, nós vamos aplicar as equações de equilíbrio para determinar os valores dessas trações. A primeira equação de equilíbrio que eu vou utilizar vai ser somatório dos momentos em relação ao eixo Z igual a zero.
Então agora nós vamos aqui para a nossa figurinha. Voltamos aqui para a nossa figurinha e vamos identificar quais são as forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo Z. Então, quais forças aqui vão gerar momento em relação a esse eixo Z aqui? Então, aqui de cara, nós já eliminamos essas três forças aqui, né? OX, OY e OZ, nenhuma delas vai gerar momento em relação a Z. A nossa força peso também não vai gerar momento em relação a Z, porque ela está sendo aplicada paralela em relação a Z, certo? Então, nós temos que analisar agora apenas as componentes das forças de tração, certo? Cada força de tração dessa aqui, nós vamos ter três componentes correspondentes, certo? Então, as únicas componentes dessas forças que vão gerar momento em relação a Z vão ser as componentes X, certo? As componentes Z não vão gerar momento, porque elas são perpendiculares a Z, e as componentes Y também não vão gerar momento, porque elas são perpendiculares ao nosso eixo Z. Então, as únicas forças que vão gerar momento em relação a Z vão ser as componentes X, certo? Então, nós vamos ter a componente de FAC para cá, na direção X, e a componente de FAB para cá, também na direção X. Então, essas são as duas únicas forças que vão gerar momento em relação a Z. Como a distância do ponto de aplicação de cada uma dessas forças em relação ao eixo Z, a distância vai ser a mesma, então as duas componentes obrigatoriamente são iguais. Obrigatoriamente, as duas componentes são iguais, certo? Então, voltando aqui para o Maple, nós vamos ter o seguinte. A componente X da tração AB vai ser FAB vezes 0,2851. E a componente X da tração AC vai ser menos 0,2857 multiplicado pela tração AC. Então, com isso, nós provamos que a nossa tração FAB vai ser igual à nossa tração FAC. Certo? Então, com essa equação de equilíbrio, nós conseguimos provar que os valores das trações são iguais. Agora, nós vamos utilizar mais uma equação de equilíbrio para encontrar o valor de cada uma dessas trações. Certo? Então, a equação que nós vamos utilizar para isso vai ser o somatório dos momentos em relação ao eixo X igual a zero. Beleza? Então, quais são as forças que vão gerar momento em relação ao eixo X? Vamos analisar aqui. Em relação ao nosso eixo X, nenhuma dessas três vai gerar momento. Além disso, as componentes X das duas trações também não vão gerar momento. E as componentes Y das trações também não vão gerar momento. Então, as únicas forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo X vai ser o peso do vaso e as duas componentes Z de cada uma das trações. Então, nós vamos ter uma componente Z para cima e outra componente Z para cima, certo? Então, uma é a componente Z da força FAC e a outra a componente Z da força FAB. Então, nós vamos ter essas três forças gerando momento em relação ao nosso eixo X. Beleza? Então, essas duas vão gerar um momento que vai tender a rotacionar nesse sentido, e o peso vai gerar um momento que vai tender a rotacionar no sentido contrário. Certo? Voltando aqui para o nosso Maple, nós vamos ter as componentes Z, não é isso? Então vamos lá. A componente Z de FAB vai ser FAB vezes 0,4286.
Então, se a gente pegar essa componente e multiplicar pela distância, que é 0,6, nós vamos ter esse valor de momento aqui. Então, vamos somar ao outro momento agora, ocasionado pela componente Z da tração AC, que vai ser força de tração AC vezes 0,4286, que é a componente Z de FAC, multiplicado pela distância, que também é 0,6. Então, a soma desses dois momentos vai ser igual ao momento gerado pela força peso, que é igual a 375 newtons vezes 0,6 metros. Então, pessoal, resolvendo essa equação aqui, lembrando que FAB é igual a FAC, nós encontramos um valor de tração de 437,47 newtons, certo? Então, a nossa tração AB, FAB, vai ser igual à nossa tração AC, FAC, que vai ser igual a 437,47 newtons. Então, esse é o valor de cada uma das trações, tanto no cabo AB quanto no cabo AC. Beleza? Então, resolvemos aí mais um exemplinho, que aqui no caso é o nosso exemplo 7, certo? Beleza? Então, vamos agora para o nosso exemplo 8, que vai ser o nosso último exemplo da aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. O nosso exemplo 8, pessoal, nós vamos ter essa barrinha aqui, AB, certo? Aqui no nosso ponto A nós temos uma junta esférica. E no nosso ponto B nós temos dois cabos segurando essa nossa barrinha aqui, certo? Então, a barra B mostrada na figura ao lado, ela está sujeita a uma força de 200 newtons, aplicada aqui no ponto C, exatamente no centro da barra. E ele pede para a gente determinar as reações nessa junta esférica A e as trações nos cabos BD e BE, certo? Então, traçando aqui o nosso diagrama de corpo livre, nós podemos identificar as forças que estão atuando nessa nossa estrutura aqui, certo? Então, aqui nós temos três incógnitas no ponto A, certo? Porque esse apoio A, que é uma junta esférica, ela impede o deslocamento no eixo X, então nós temos uma força aqui AX, impede o deslocamento no eixo Y, então nós temos aqui uma força AY, e impede também o deslocamento no eixo Z, então nós temos aqui também uma força AZ, certo? Além dessas três forças aqui, nós temos a força de 200 newtons sendo aplicada no meio da barra e para baixo, e as duas trações, tração TBD para a direita e a tração TBE no sentido do eixo X, certo? Então, TBD no sentido do eixo Y e TBE no sentido do eixo X. Então, nós temos 5 incógnitas. Como nós temos 5 incógnitas e 6 equações de equilíbrio, essa é uma estrutura hipostática, certo? Então, como a quantidade de incógnitas é menor do que a quantidade de equações de equilíbrio, nós vamos conseguir encontrar facilmente o valor de cada uma dessas forças que estão atuando na nossa estrutura, certo? Então vamos voltar agora para o nosso Maple. Beleza? Então pronto. A primeira coisa que eu fiz aqui foi identificar aqui o valor da nossa força de 200 newtons, que eu chamei de CZ, e eu disse que CZ vai ser igual a menos 200 newtons, porque é uma força que está atuando para baixo, certo? E depois eu já fui
a aplicação da primeira equação de equilíbrio para encontrar a primeira incógnita do nosso problema, certo? A primeira equação de equilíbrio que eu utilizei foi somatório das forças no eixo Z igual a zero. Então, quais são as forças aqui que estão atuando na direção Z? Na direção Z, nós vamos ter a nossa força AZ e a nossa força de 200. Então, para que haja o equilíbrio, obrigatoriamente essas duas forças elas devem ser iguais e elas devem se anular. Então, a nossa força AZ obrigatoriamente tem que ser igual à força CZ. Como a nossa força CZ ela é para baixo, a nossa força AZ ela vai ser para cima com o mesmo valor de 200 newtons, certo? Agora vamos para a nossa próxima equação de equilíbrio. Então, a próxima equação de equilíbrio que eu utilizei foi somatório dos momentos em relação ao eixo x igual a zero. Então, nós vamos aqui para a nossa figurinha para identificar quais são as forças que vão gerar momento em relação ao eixo x. Então, em relação ao nosso eixo x, nenhuma dessas três gera momento, certo? E nem a nossa força TBE gera momento, porque ela é paralela ao eixo x. Então, as únicas forças que vão gerar momento em relação ao eixo x vai ser a força de 200 newtons e a nossa força de tração TBD, certo? Então, essa força de tração TBD vai gerar um momento nesse sentido aqui, ó. TBD gera um momento nesse sentido, certo? E a nossa força de 200 vai gerar um momento no outro sentido, certo? Então aqui nós vamos ter 200 newtons vezes a distância perpendicular da força até o eixo x, que vai ser 1 metro. Como essa força está sendo aplicada no meio da barra, a distância do meio da barra perpendicular ao eixo x vai ser 1 metro, porque essa distância total da ponta da barra até o eixo x é 2, certo? Então a outra distância vai ser a metade, que é 1 metro. Então 200 newtons vezes 1 metro vai ser igual a TBD vezes 2 metros, certo? Que é a distância perpendicular de atuação da força TBD. A força TBD está aqui, ó. Então, a distância perpendicular dessa força TBD até o eixo x vai ser 2 metros, que é essa distância aqui, perpendicular à linha de ação da força TBD, 2 metros. Então, TBD vezes 2 metros vai ser igual a 200 newtons vezes 1 metro. Então, vamos voltar aqui para o nosso Maple. Voltando para o Maple, nós temos que 200 newtons vezes 1 metro igual a TBD vezes 2 metros. Passando 2 dividindo, nós encontramos TBD igual a 100 newtons. Beleza? Então já encontramos AZ e encontramos TBD. Vamos para a próxima incógnita. Para a próxima incógnita, eu utilizei essa equação de equilíbrio aqui. Somatório de F e Y igual a zero. Quais são as forças atuando na direção Y? Na direção Y, que é essa direção aqui, nós vamos ter AY e TBD, certo? Como o TBD eu acabei de encontrar como sendo 100 newtons, a nossa força AY obrigatoriamente deve ser igual a TBD e atuar no sentido contrário. Então, o nosso AY vai ser 100 newtons atuando no sentido contrário à tração TBD. Então, de cara, a gente já encontra o valor de AY, beleza? Lembrando que a nossa força AY vai estar atuando no sentido contrário à TBD. Então, vamos para a nossa próxima equação de equilíbrio. A próxima equação de equilíbrio que eu vou utilizar vai ser somatório dos momentos em relação ao eixo Z igual a zero, certo? Então vamos lá, voltar para a nossa figurinha. Voltando aqui para a nossa figurinha, quais são as forças aqui que vão gerar momento
em relação ao nosso eixo Z. Em relação ao nosso eixo Z, nenhuma dessas três forças vão gerar momento, porque elas estão sendo aplicadas no próprio eixo Z. E a força de 200, que é essa daqui, também não vai gerar momento, porque ela está sendo aplicada paralela ao eixo Z. Então, as únicas forças que vão gerar momento em relação ao eixo Z vai ser TBD e TBE. TBD e TBE. Certo? Então, essas são as únicas duas forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo Z. Beleza? Vocês perdoem meu desenho aqui, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que o nosso TBD, que vale 100 newtons, multiplicado pela distância perpendicular da linha de aplicação da força até o eixo Z, que vai valer 1 metro, certo? Então, o TBD está aqui. A distância perpendicular dessa força em relação a Z vai ser 1 metro, certo? E TBE vezes 2 metros. TBE que eu não sei quanto é, e a distância perpendicular da linha de aplicação de TBE em relação ao eixo Z vai ser 2 metros. Vamos só deixar bem claro essa questão dessas distâncias aqui, certo? Deixar bem claro essa questão dessas distâncias. Então, nosso eixo Z está aqui, certo? Vou tentar traçar o eixo Z aqui. Então, nosso eixo Z está aqui. E a gente tem que pegar a distância perpendicular de aplicação dessas forças em relação a esse eixo. Aqui é a linha de ação dessa força e aqui é a linha de ação da outra. Certo? Então, a distância perpendicular de TBD em relação a Z vai ser 1 metro, que é essa distância aqui, certo? Porque essa força que vai estar atuando aqui, ela vai tender a fazer um giro nesse sentido em relação ao eixo Z que está aqui, ó. Esse é o nosso eixo Z, ó. Certo? Então a distância perpendicular é essa daqui, 1 metro, que vai fazer girar o meu corpo no sentido aqui. E a outra tração, que é essa daqui, ela vai tender a fazer o corpo girar no sentido contrário. Certo? E a distância perpendicular dessa força em relação ao eixo Z vai ser 2 metros. Então, TBE vezes 2 vai ser igual a TBD vezes 1. Beleza? Voltando aqui, nós temos que TBD, que é 100 newtons, vezes 1 metro, igual a TBE vezes 2 metros. Então, passando 2 dividindo para cá, nós encontramos o valor da tração TBE igual a 50 newtons, certo? Então, agora está faltando apenas a nossa incógnita AX. Como é que a gente faz para encontrar AX? Agora ficou fácil, né, pessoal? A última incógnita é sempre a mais fácil, certo? Então, para encontrar essa última incógnita aqui, nós vamos utilizar essa equação de equilíbrio aqui, ó. Somatório das forças na direção x igual a 0. Quais são as forças que estão atuando aqui na direção x? Na direção x, nós vamos ter AX e TBE. Não é isso? AX e TBE. Certo? As únicas forças atuando na direção x. Então, obrigatoriamente, essas duas forças elas devem ser iguais e devem atuar em sentidos opostos para que a nossa estrutura fique em equilíbrio. Então, o nosso AX obrigatoriamente tem que ser igual ao nosso TBE, que vale 50 newtons. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, certo?
No final dessa aulinha aqui nós temos esses exercíciozinhos aqui, que eu já passei para vocês, né? Que vão valer como parte da nota N1 de vocês. Vocês têm que resolver essas questões aqui do capítulo 5, além das questões dos outros capítulos, e me entregar até o dia da nossa provinha, certo? Então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa aula, vocês podem falar comigo no Google Classroom. Se for o caso, a gente pode marcar uma reunião utilizando o Meet, certo? Então eu queria agradecer aqui pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula.